Olá, prezados alunos do curso de especialização em Educação Especial Inclusiva, professor Geidson Barros, disciplina Metodologia de Aprendizagem em AD. Vamos à aula de hoje. A aula de hoje, ela vai trabalhar sobre a definição e as características da educação à distância. É um fator necessário, um conceito necessário a vocês, mas é claro, como eu expliquei, nós vamos ser o mais prático possível nessa disciplina. Seremos o mais prático possível. E, dentro dessa relação, o papel das tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas a esse processo de educação. Nessa unidade 1, nessa unidade que estamos estudando agora, ela tem como tema a definição e as características da educação à distância, o papel das tecnologias de comunicação e informação na educação, traz como objetivos específicos apresentar a definição e as características da educação à distância e discutir o papel das tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino à distância e a sua funcionalidade, ampliando essa perspectiva ao processo de aquisição do conhecimento. Quais são os conteúdos que nós vamos estudar? As tecnologias da informação na educação e o impacto da internet na construção do conhecimento e os limites e potencialidades da educação à distância, enumerando essas vantagens e também superando esses desafios. Vamos lá. Antes de mais nada, é necessário apresentar, claro, o conceito de educação à distância. Todos vocês têm uma ideia do que é a educação à distância. Mas vejamos, educação à distância é a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física ou temporalmente, e por isso faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Professor, o que é que quer dizer essa separação física ou temporal? Prezados, é claro que eu não estou gravando esse vídeo agora para vocês, ele não está ao vivo. Esse vídeo está sendo preparado com antecedência para que vocês assistam a essas aulas. E eu estou no meu campus, eu estou aqui no campus Valença preparando essa aula para vocês. Nós temos 7 polos diferentes do curso de especialização em Educação Especial Inclusiva. E eu estou aqui no campus Valença, ou seja, essa é a separação que nós temos, física e também temporal. Essa modalidade, a educação à distância, ela é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica. Quais são as modalidades de ensino que a educação à distância pode abranger? Educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio e a educação superior, que é aqui aplicada a vocês, esse conceito que está no próprio portal do MEC. Um ponto muito importante. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 93/94 de 96, no seu artigo 80, atribui ao poder público o papel de incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades, conforme vimos, e de educação continuada. Com isto, o sistema de ensino brasileiro ganha maior flexibilidade para a criação de novas metodologias de cursos e questões relativas à EAD passam a ter maior visibilidade. Prezados, tenho certeza que vocês passaram por essa pandemia e estão passando ainda, claro que ela amenizou um pouco mais, com um certo medo, como todos nós tivemos. E se não fosse a tecnologia aplicada à educação, a educação à distância, o ensino remoto, nós teríamos um atraso muito grande no processo de formação do educando brasileiro. Então não é necessário nem ressaltar a importância da educação à distância no contexto da pandemia, porque é sabido, é de conhecimento de que essas tecnologias elas foram fundamentais, elas foram primordiais para que a educação não parasse no Brasil. É claro que nós temos ainda outras possibilidades. Em cidades mais distantes,
que requerem um pouco mais de distâncias, trabalho e deslocamento de professores, essas tecnologias elas se fazem fundamentais para que esse ensino ocorra de maneira adequada, de maneira ideal, até mesmo por conta das peculiaridades de determinadas regiões. Então, a educação à distância ela tem um papel primordial na formação do educando brasileiro. Essa modalidade de ensino e de aprendizagem, ela possibilita uma diversidade de reações e exige algumas habilidades daquelas realizadas no ensino presencial. Professor, eu posso dizer que o ensino presencial é melhor do que o ensino remoto? Não, galera, não é assim. O ensino remoto e o ensino presencial têm as suas características, têm as suas peculiaridades. É claro que o ensino remoto, a educação à distância, ela requer uma participação maior, um protagonismo maior do educando que está aí do outro lado da tela. Ou seja, são vocês que são os protagonistas desse processo educacional. Agora, é muito importante a interação, claro, entre o professor e o aluno e entre o aluno e o aluno. Há muitos alunos, há muitos participantes da educação à distância que acreditam que apenas assistir às aulas e responder aos fóruns e às atividades é o suficiente. Prezados, nós queremos um perfil de aluno que seja ativo, que participe de todas as atividades e que seja protagonista desse processo de educação. Por exemplo, eu ressaltei na apresentação que um fórum que é colocado para vocês, ele precisa ter uma construção coletiva do conhecimento. Não é simplesmente você chegar, colocar, apresentar a sua resposta e achar que isso já é o suficiente para você obter uma boa nota. É sempre possível tecer comentários e trazer novas informações a um conhecimento que já foi apresentado. Não só apenas do professor, mas também dos alunos, essa relação que existe entre professor e aluno e também entre aluno e aluno. Pois não havendo essa proximidade física, que nós não estamos aqui próximos fisicamente, entre os educadores e os aprendizes, é preciso que se estabeleçam novas formas de contato que propiciem o desenvolvimento do ensinar e do aprender. A interação entre o ato de ensinar e aprender passou a sofrer grandes transformações com a incorporação das tecnologias da informação e comunicação. Entre as principais transformações experimentadas, é possível destacar alguns algoritmos, redes de computadores da década de 60 e posteriormente a internet, que nós estamos utilizando agora, que juntas quebraram barreiras, estreitando os caminhos que nós estamos estreitando agora nesse momento e aprimorando essas relações de ensino e aprendizagem. Os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem surgiram em um período de grande desenvolvimento das tecnologias, e por essa razão elas mudam constantemente. É necessário aprender essas tecnologias, quais são as ferramentas fundamentais que nós vamos utilizar no curso e na plataforma Moodle do Instituto Federal. Nesse contexto, é importante citar dois fatores que contribuem com essas constantes mudanças. O grande acesso, por parte da população em geral, a dispositivos para a comunicação, computadores, laptops, tablets, talvez o mais popular deles, que é o smartphone, hoje todo mundo tem um, ou pelo menos um. Quando eu digo pelo menos um, é porque tem 2 ou 3 ou mais na casa, além de um acesso mais facilitado à internet. Quando nós pensamos na década de 90, em que a internet se fazia de uma maneira discada, e hoje que nós temos a tecnologia de internet via fibra, a qualidade e a velocidade com que essa informação chega até vocês, ela é bem maior. E isso contribui para esse processo de conhecimento. Outro fator que nós devemos citar é o desenvolvimento das tecnologias que passaram a ser incorporadas
a esse ambiente virtual. Então, além desses elementos que vocês já têm e terão dentro da plataforma, vocês podem ter acesso a podcasts, e isso não está diretamente ligado à plataforma, mas pode ser lá inserido como uma recomendação. Mas dentro desse processo, os professores que ministrarão as disciplinas terão videoconferências com vocês, ou seja, essa aula ao vivo, na verdade. Aí sim nós teremos essa distância diminuída, pelo menos a distância temporal, porque essa aula vai ocorrer de maneira ao vivo, as dúvidas podem ser tiradas naquele momento. Nós teremos videoaulas como essa que eu estou gravando aqui para vocês, e há outros elementos como a virtualização e a inteligência artificial que são aplicadas a esse contexto da educação à distância. O aluno, ele passa a ser agente desse processo. E aí, galera, é necessário ter na mente essa perspectiva. Vocês são os protagonistas desse processo educacional. Não adianta nada eu colocar aqui conteúdo para vocês e vocês acreditarem que não é necessário assistir esse vídeo, que não é necessário responder de maneira adequada ao fórum, que vocês podem simplesmente copiar a atividade de um colega ou copiar essa atividade da internet, porque na verdade quem será prejudicado e quem está se prejudicando, quem poderá se prejudicar são vocês. O professor, ele sabe e ele identifica claramente aqueles aqueles textos que são copiados da internet. Até porque a linguagem, ela tem uma peculiaridade e o professor consegue identificar. Então, vocês como protagonistas, vocês é que decidem se vocês serão alunos ativos ou alunos passivos, aqueles que aceitam as informações, a opinião alheia, e por isso está tudo bem. Acredito, eu e tenho certeza que vocês também, que um aluno passivo, aquele que aceita a opinião alheia, ele tende a ser um mau profissional. Então, construir o conhecimento é primordial, é fundamental para que você seja um bom profissional. Então, o aluno passa a ser agente deste processo, pois depende muito do seu interesse e da sua ação para que haja esse aprendizado. Na educação à distância, a comunicação entre alunos e professores é mediada por documentos impressos ou por alguma forma de tecnologia e pode ser materializada por meio do material de estudo impresso, pessoas assistindo a teleaula ou videoaula, documentários, comunicação intermediada por computador, biblioteca virtual, TV interativa, computador multimídia, videoconferência, e-mail, entre outros. Atualmente, uma boa definição para a educação à distância seria estabelecer uma rede entre as pessoas e esses recursos que são utilizados nas tecnologias de informação e comunicação para fins de aprendizagem. Falando especificamente do nosso curso, nós teremos uma avaliação. Essa avaliação será, a priori, o único documento impresso que nós vamos trabalhar, mas nós teremos as atividades online, nós teremos o fórum. Todas essas atividades, elas estão e estarão disponibilizadas na plataforma ao longo desse período, e não só na disciplina de metodologia. Eu falo aqui em nome de todas as disciplinas que serão ministradas futuramente. No cenário da sala de aula ou no espaço virtual, os protagonistas do ato de ensinar e de aprender são o professor e os alunos. Mas o espetáculo não continua se o professor não exercer o papel principal de auxiliar os alunos. Então é nessa perspectiva que qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês devem procurar o professor tutor da disciplina. O professor tutor será aquele responsável por tirar as dúvidas de vocês relacionadas à disciplina. Seja presencialmente, no caso do tutor, seja à distância, no caso do professor formador, que sou eu.
Nós teremos esse encontro para discutir as dúvidas que vocês têm. E isso tudo, ou seja, é construir o conhecimento, é exercer a cidadania de vocês. Educar à distância significa saber utilizar as ferramentas das tecnologias. E não só educar, mas aprender significa utilizar essas ferramentas tecnológicas da maneira adequada. Não só disponibilizando materiais, ou seja, o professor ele vai disponibilizar os materiais e cabe a vocês ter essa percepção de organizar o tempo para os estudos, interagindo, trocando ideias, aprendendo em grupos, cooperando e colaborando, mudando e transformando conceitos. Professor, qual é o papel das tecnologias de comunicação e informação nessa perspectiva do ensino? O uso das tecnologias de informação e comunicação no processo da aquisição de aprendizagem não significa que as aulas vão se tornar mais atrativas ou mais dinâmicas. As ferramentas elas estão disponíveis e as possibilidades de uso destas são as mais variadas. Para o êxito do processo de ensino e de aprendizagem, compete aos protagonistas, professor e alunos, trabalharem em conjunto para construírem um ambiente de interação, estabelecerem uma relação de confiança e superarem essas dificuldades, protagonizando um ambiente de compartilhamento e cooperação. É o que eu venho falando para vocês. Não adianta nada você se matricular no curso de especialização, já tendo essa experiência no curso superior, claro, na graduação de vocês, se vocês não puserem em prática o ato de estudar. E isso independe de um ensino presencial ou de um ensino à distância. A prática, o estudo, ele vai depender justamente do que vocês propõem, do que você se propõe a fazer. E o que nós esperamos, a coordenação do curso e os professores, é que vocês se proponham a estudar esse material. É esse o perfil que nós queremos do aluno na educação à distância. Claro que nós vamos utilizar algumas mídias, nós vamos utilizar alguns elementos, algumas ferramentas nessa comunicação entre professor e aluno. Dentre todas as mídias disponíveis ao ensino à distância, verbal, oral, sonoro, podcast, audiovisual, vídeos, teleconferências ou verbal, escrito, no caso de chats, fóruns, mensagens, e o material virtual ou impresso que será utilizado na plataforma. A internet é a tecnologia que dá esse status, que dá esse suporte para que essas aulas aconteçam. É ela que amplia essas possibilidades de interação em rede e encurta essas distâncias que nós encontramos. Falando especificamente das ferramentas que nós vamos utilizar na plataforma Moodle do Instituto Federal do Piauí. Chats e salas de bate-papo. O que nós esperamos de vocês nesses chats e nesses bate-papos que serão utilizados? Tanto o chat como a sala de aula de bate-papo são ferramentas que podem ser utilizadas em tempo real. Então, esses chats e essas salas de bate-papo elas podem e serão utilizadas em tempo real, para que vocês tirem as dúvidas de vocês relacionadas a esses conteúdos que são ministrados. São ferramentas muito importantes para a educação à distância, pois é possível estabelecer uma interação em tempo real, professor e aluno, e entre alunos e alunos. Ou seja, nesse ambiente, nesse chat, nessas salas de bate-papo, é possível uma relação de troca de ideias e diálogos. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês durante a semana, aquele conteúdo que vocês tiveram dificuldades, fazer esses questionamentos. Vocês podem trocar ideias entre vocês, alunos, entre nós, professores, e vocês,
entre os professores tutores. Então a ideia do chat e da sala de bate-papo é justamente essa: tirar as dúvidas de vocês e amenizar essas dificuldades do processo ensino-aprendizagem. Na videoconferência, o chat é muito utilizado como uma ferramenta de interação. Então, vamos supor que eu marque agora com vocês uma videoaula, uma aula ao vivo, né, com vocês. Esse chat, ele é utilizado para tirar as dúvidas, e essas dúvidas serão tiradas no momento em que o professor recebe aquelas mensagens. Então, nós utilizaremos o chat para tirar essas dúvidas de vocês, as dúvidas que surjam durante a semana. O fórum, muito importante, galera, falar sobre o fórum. O que é o fórum? É uma ferramenta com a qual o aluno registra as suas mensagens. Beleza. O professor, certamente, ele vai deixar um questionamento, ele vai deixar uma dúvida, uma discussão que precisa ser levantada durante aquela semana ou durante uma disciplina. E cabe a vocês, alunos, responderem. Professor, eu posso copiar a resposta de um aluno que eu vi e eu achei muito legal? Não. A resposta é do seu colega, não é a sua. Então, cabe a você responder com as suas palavras, com o seu entendimento da disciplina, ou até mesmo fazendo uso, fazendo menção à teoria de algum autor que você leu, a resposta, né, responder ao questionamento feito, né, construir a sua ideia sobre aquele questionamento que é feito no fórum. Diferentemente da lista de discussão, as contribuições ficam visíveis na tela, ou seja, todos vocês terão acesso a essas respostas. E o que é que nós esperamos de vocês enquanto atores protagonistas desse processo? Nós esperamos que vocês contribuam com a resposta dos colegas e do professor. Não é eu colocar um questionamento, um professor colocar lá um questionamento no fórum, você responder e achar que está tudo bem, acabou e você vai tirar nota 10. Não é isso. Nós queremos que vocês construam um conhecimento coletivamente, sempre trazendo à tona mais informações sobre aquele questionamento que foi realizado. Então não é simplesmente responder, é responder e trazer novas temáticas, trazer novas informações sobre o que foi levantado. Ou seja, além de ficar visível na tela para que todos possam acessar, esses registros ele será feito, né? Eles podem ser feitos por todos os participantes e devem ser feitos por todos os participantes. Outra ferramenta que nós temos, que nós vamos utilizar, a videoconferência, ou seja, a aula ao vivo. É uma tecnologia que permite a comunicação entre várias pessoas, estando estas geograficamente separadas. Eu posso fazer com 2 polos diferentes, eu posso fazer a aula com 3 polos, eu posso inclusive fazer a aula com todos os polos, e isso vai trazer à tona essa separação geográfica, mas estaremos juntos aqui tecnologicamente, permitindo que se comuniquem em tempo real e que compartilhem recursos como áudio. Eu vou poder escutar vocês, vídeo, vocês vão poder me ver, eu vou poder ver vocês, além de poderem transferir, né? Nós poderemos transferir arquivos e compartilhar programas de estudo, programas utilizados à educação. Na EAD, e aqui é um fator fundamental, primordial, e com essa perspectiva, eu encerro a aula de hoje. Vejam só, na educação à distância, o tempo está a favor do aluno. Vocês têm, durante as unidades, 1 semana para responder a essas atividades. Então, quem vai organizar o tempo são vocês. O aluno estuda a qualquer hora, em qualquer lugar. Vocês podem estar em casa, vocês podem estar naquele horário de intervalo do trabalho, no almoço, inclusive em um final de semana, que vocês possam estar em um momento de lazer, tirar ali alguns minutinhos, algumas horas, né, para realizar esse estudo.
A obrigatoriedade da presencialidade na educação tradicional vem significando salas de aulas cada vez mais esvaziadas, e é isso que a gente vem percebendo. A educação à distância, ela proporciona essa organização e requer, na verdade, essa organização dos alunos. Então, percebemos salas de aula cada vez mais esvaziadas, pois o aluno não dispõe de tempo para ficar, às vezes, 4 horas à disposição da instituição de ensino. Prezados, eu já tive alunos que abandonaram a sala de aula simplesmente porque precisavam trabalhar para se sustentar. E isso é fundamental, isso a gente não pode abrir mão. A educação à distância, ela entra justamente para preencher esse espaço, para que vocês possam se organizar e possam estudar ao mesmo tempo. Individualmente, esta tem sido declaradamente a grande vantagem da educação à distância, pois traz a possibilidade de respeito aos ritmos e necessidades de cada um. Então, se você não entendeu aquele assunto, você pode voltar um pouco, você pode repetir quantas vezes for necessário, você pode assistir a essas aulas, você pode ler a esse material. O ideal e a palavra de ordem é organização. Então, galera, foi um prazer ter esse primeiro momento com vocês. Nós teremos mais 3 aulas e teremos um encontro, uma videoconferência. Eu quero conhecê-los, eu quero conversar com vocês, eu quero tirar essas dúvidas e eu espero de verdade que vocês tenham compreendido o papel da educação à distância, o conceito, a definição da educação à distância e de que maneira essas ferramentas tecnológicas contribuem para o processo ensino-aprendizagem em EAD. E lembrem-se, organização e protagonismo. Galera, até a próxima aula. Então, prezados, deixo para vocês as referências utilizadas na aula de hoje. Desejo um bom processo de ensino-aprendizagem a vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!